Mais que um simples vilão, Lex Luthor é peça-chave em diversas tramas importantes do universo DC. Em sua longeva existência, o principal antagonista do Superman participou de grandes eventos envolvendo a Liga da Justiça, fez alianças momentâneas com heróis, foi eleito presidente dos Estados Unidos, chegou até mesmo a descobrir a verdadeira identidade do Superman, porém resolveu não aceitar a verdade. E se eu te dissesse que ele não foi criado para ser o grande vilão do Homem de Aço, e que o visual careca surgiu devido a um erro de um desenhista, como o vilão conseguiu vencer Brainiac e obteve o poder de um deus? Você sabia que Lex Luthor e Supergirl já formaram um casal? Ficou curioso? Fica neste vídeo até o final para encontrar estas e outras respostas. Lex Luthor foi criado pela mesma dupla que criou o Superman, Jerry Siegel e Joe Shuster, aparecendo pela primeira vez na revista Action Comics número 23 em abril de 1940. De início, era apenas mais um dos costumeiros vilões cientistas loucos que o Homem de Aço enfrentava mensalmente, tanto que o personagem apareceu até relativamente tarde no cânone do Último Filho de Krypton, estreando praticamente 2 anos após o herói ter chegado às bancas. E diferente do Coringa, por exemplo, que estreou em grande estilo e com estardalhaço na revista especial Batman número 1, Luthor chegou quase anônimo em uma edição qualquer da revista Action Comics, sem qualquer indicativo de que ali surgiu o principal oponente de seu protagonista. Além disso, diferente do que os leitores estão acostumados, Luthor era retratado com cabelos ruivos e um homem de meia idade. O visual que conhecemos para o vilão demoraria um pouco mais para chegar. Com o sucesso do Superman, Jerry Siegel e Joe Shuster precisavam fornecer a DC Comics uma enxurrada de novas histórias todos os meses para as revistas Action Comics, Superman e World Finest. Além disso, o Homem de Aço ganhou sua própria tira de jornal. Para dar conta de todo esse material, Siegel e Shuster fizeram o que era comum em sua época: criaram um estúdio, ou seja, enquanto a dupla era a responsável principal pela criação das histórias e era quem tinha o contrato com a DC Comics, eles contratavam desenhistas fantasmas que não levavam crédito. Para piorar, a visão de Shuster começou a se degradar rapidamente, de modo que ele passou a somente supervisionar os trabalhos e no início a fazer as expressões faciais dos personagens principais. E foi o artista Leo Novak o responsável pela mudança do visual de Lex Luthor. Pouco familiarizado com o material do Superman, o artista deu uma olhada rápida nas edições anteriores e confundiu o vilão com um de seus capangas na revista Superman número 4. Dessa forma, ele desenhou o vilão careca numa história das tiras de jornal do início de 1941. E assim nasceu o visual mais marcante de Lex Luthor, graças a um erro de um desenhista. Ocorre que Jerry Siegel e Joe Shuster ou não perceberam ou deixaram rolar, mas o fato é que a dupla gostou do resultado, pois Luthor de alguma forma parecia mais ameaçador sem cabelos. Então decidiram usar um novo visual no retorno do vilão às revistas do Superman em 1941. Na Era de Prata, Lex Luthor foi retratado como um amigo de Clark Kent. Ver Luthor como um amigo de Clark Kent ao mesmo tempo em que é o grande inimigo do Superman se tornou uma visão bastante conhecida do personagem, e ela apareceu no início dos anos 60 em meio a uma série de transformações no universo do Homem do Amanhã. Agora sabemos de onde surgiu a inspiração para a adaptação do vilão na série Smallville. Na Era de Bronze, o Superman passou por uma pequena renovação no início dos anos 70, com o artista Neil Adams criando um visual mais esguio, adulto e realista para o herói. No início dos anos 80, Lex Luthor ganhou uma adição ainda mais poderosa, uma verdadeira armadura de batalha. A iniciativa era parte de uma nova reformulação do Superman no momento em que o personagem celebrava 45 anos de publicação. Acontece que na época, o mercado de quadrinhos passava por uma grande crise e havia uma diminuição numerosa nas vendas. Assim se buscou um visual mais robusto, em particular para os principais vilões do Superman, Lex Luthor e Brainiac. Ambos os visuais foram criados por George Pérez, um dos grandes artistas das HQs que desenhou vários heróis da DC Comics e também da Marvel. O design foi criado inicialmente
para a linha de brinquedos Super Powers, que por sua vez estava relacionada à atualização do desenho animado da TV Super Amigos. Mas esse visual da armadura logo foi adotado também nos quadrinhos. Após o arco Crise nas Infinitas Terras, agora o vilão tem o nome de Alexander Joseph Luthor, apelidado então de Lex Luthor. John Byrne procurou representar Luthor não mais como um cientista maluco, mas como um magnata corrupto, numa imagem tão típica dos anos 80 e claro com uma pitada do rei do crime do Homem-Aranha da Marvel Comics. Esse novo Luthor é simplesmente um homem poderoso demais para ser tocado pela lei, pelo menos até o Superman aparecer. Outra curiosidade é que John Byrne resgatou o elemento dos cabelos ruivos que marcaram o vilão em suas primeiras aparições na Era de Ouro. No entanto, o visual careca voltaria logo, porém na revista Superman Volume 2, onde Luthor descobre que a Kryptonita é a maior fraqueza do Superman. Neste arco, Luthor faz uma análise computadorizada de imagens do Homem de Aço e chega à conclusão de que Clark Kent é o Superman. Mas Luthor não consegue aceitar a verdade, pois não aceita que um homem poderoso como um deus pudesse viver fingindo que é um homem comum. Nesta época, Luthor passou a usar um anel de Kryptonita para manter o Superman afastado. No entanto, Luthor descobre que está com câncer causado pela radiação da Kryptonita em seu anel. Como saída desesperada, Luthor amputa a sua mão direita e a substitui por uma prótese mecânica, como forma de evitar a disseminação da doença. Tal questão deu origem a uma iconografia bastante famosa de Lex Luthor, passando a usar uma luva de couro preta apenas na mão direita para cobrir sua prótese mecânica. Quando Luthor descobre que seu câncer teria entrado em metástase, se espalhado pelo corpo e seu estado era terminal, Luthor não aceita seu destino e forja sua própria morte em um acidente aéreo. Todavia, para sobreviver ao câncer, Luthor promove o transplante de seu cérebro para um corpo jovem e saudável clonado de si mesmo, e assim ele fica curado. É então que ele reaparece como Lex Luthor II, fingindo ser um filho desconhecido do vilão, com vastos cabelos ruivos e barba. As histórias dessa época reintroduziram a Supergirl, mas não era mais a Kara Zor-El, a prima de Kal-El que havia morrido em Crise nas Infinitas Terras. Esta era, na verdade, uma versão de Lana Lang advinda de um outro universo que tem a capacidade de mudar de forma e tem o corpo feito de protoplasma. Lex II se faz passar por um jovem bem-intencionado que quer se livrar da imagem criminosa do pai, e essa Supergirl se apaixona por ele. O casal Supergirl e Lex Luthor II aparecem como coadjuvantes da saga A Morte do Superman de 1992. E se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, isso não te custa nada, cara, é totalmente gratuito, mas você não tem ideia de quanto essa sua simples atitude me ajuda. Então a você que consegue dar essa retribuição aqui para esse canal, desde já o meu muito obrigado. Tempos depois, Lex II percebeu que seu corpo jovem começava a envelhecer e se deteriorar. Lois Lane consegue provas de que o velho Luthor havia mandado matar uma funcionária da LexCorp. E assim ela termina por descobrir também a verdade sobre Lex II. Agora, dando um salto temporal, nos anos 2000, após os acontecimentos da grande saga Terra de Ninguém da revista do Batman, onde a LexCorp ajuda a reconstruir Gotham, tais eventos ajudam a popularizar a figura de Luthor entre o público dos Estados Unidos, de modo que o impensável acontece. O vilão se candidata ao cargo de presidente da República. E o pior, ele vence a eleição, se tornando o 43º presidente dos Estados Unidos da América. Para Superman, além de ter seu arqui-inimigo agora como presidente do país, o evento ainda tem outro elemento sórdido, pois o vice-presidente é ninguém menos que Pete Ross, o amigo de infância de Clark Kent, agora o marido de Lana Lang, o primeiro amor do herói e pai do filho dela. A trama de Luthor como presidente dos Estados Unidos impactou bastante todas as revistas da DC Comics durante 2 anos. E claro, a imagem de Luthor como presidente
se tornou importante dentro da iconografia do personagem. No final do período pós-crise, Lex Luthor se apossa de um artefato cósmico extremamente poderoso e confronta Brainiac, usando uma nova versão de sua armadura de batalha, incrementada com tecnologia kryptoniana, e acaba vencendo, conseguindo uma passagem para a Zona Fantasma. Lá ele encontra um monstro cujo domínio das emoções lhe fazem uma das coisas mais poderosas do universo. Assim sendo, Lex Luthor consegue se fundir ao monstro e se torna poderoso como um deus, tendo um embate final incrível contra o Superman, celebrando os 73 anos de existência do Homem de Aço e encerrando o pós-crise. Então, nos Novos 52, Luthor, após chantagear Batman, consegue entrar para a Liga da Justiça. Quando o Superman dos Novos 52 morre em batalha, Luthor passa a usar uma armadura com o S do herói e se torna o novo Superman. Mas ocorre que o velho Superman do pós-crise surpreendentemente estava vivo e retorna e desmascara os planos do vilão. Que bagunça é essa, galera? Acontece que o Superman criado pelos Novos 52 desagradou muitos fãs do Homem de Aço. A DC Comics foi então obrigada a ressuscitar o Superman, aquele que surgiu com John Byrne após Crise nas Infinitas Terras. E é claro que também merece destaque nesse vídeo uma revista especial chamada Lex Luthor Biografia Não Autorizada, publicada em julho de 1989, escrita por James Hurdnall, desenhada pelo uruguaio Eduardo Barreto, pintada por Adam Kubert, e ainda tinha uma belíssima capa pintada por Eric Peterson, capa esta que buscava imitar diretamente a capa da autobiografia de Donald Trump. Uma das falas ditas nesta obra pelo vilão é emblemática: eu poderia ter me tornado como meus pais, que cederam às emoções baratas e autorrepugnância. Em vez disso, eu escolhi me tornar Deus. Eu controlo vidas em vez de ser controlado. Posso destruir alguém com um único telefonema. É por isso que eu não posso aceitar o Superman. Só há espaço para um Deus na Terra. Estou determinado a derrubá-lo a qualquer custo, e eu irei. Lex Luthor apareceu pela primeira vez em animações em 1966, na série animada produzida pela Filmation, As Novas Aventuras do Superman. Em 73, Lex Luthor aparece como líder da Legião do Mal em Super Amigos, grande clássico da Hanna-Barbera e das manhãs de sábado da nossa infância. O vilão não podia ficar de fora da série animada Superman, produzida pelo estúdio Ruby Spears e lançada em 1988. Já em 1996, tivemos uma excelente retratação do vilão em Superman, a série animada. Produzida pela Warner Bros. Animation, esta série continuava os eventos de Batman, a série animada. Em 2001, o vilão retorna na aclamada série animada da Liga da Justiça e também na sequência Liga da Justiça Sem Limites, estando entre um dos principais antagonistas, e inclusive possui um arco incrível com o Brainiac em um final de temporada épico. Em 2004, Luthor participa de um episódio dividido em duas partes da série animada The Batman. Novamente liderando a Legião do Mal, o vilão aparece em Batman, Os Bravos e Destemidos de 2008. Em 2010, o arqui-inimigo do Homem de Aço também participa da série animada Justiça Jovem, onde na terceira temporada torna-se secretário-geral das Nações Unidas. Em 2016, houve a série animada Justice League Action, voltada para um público infantil com a sua versão de Lex Luthor. Até mesmo a série DC Super Hero Girls tem sua versão de Lex Luthor, lançada em 2019. A série animada da Arlequina mostra mais uma vez o Lex liderando a Legião do Mal e tendo que lidar com a insistência da Arlequina em entrar para a equipe. Em 2023 chegava ao catálogo do serviço de stream HBO Max a série animada Minhas Aventuras com o Superman, trazendo uma abordagem bem interessante para Lex, que tem uma jornada de desenvolvimento até se tornar o grande vilão do Homem de Aço. Lex Luthor, é claro, também aparece nos vários filmes em animação do universo DC, seja enfrentando o Superman ou a Liga da Justiça. Em live action, Luthor apareceu pela primeira vez em 1950, em Superman vs Homem-Átomo, um seriado de filmes produzido e distribuído pela Columbia Pictures. Aquele é interpretado por Lyle Talbot. Nos filmes Superman de 78, Superman A Aventura Continua de 80 e Superman 4 Em Busca
Busca da Paz de 87, o grande inimigo do Homem de Aço é interpretado por Gene Hackman. O Lex Luthor do Superman do Christopher Reeve tem uma retratação muito mais cômica do que estamos acostumados. Um detalhe que aqui o vilão, sabe-se lá por quê, está quase sempre de peruca. Em 88, o vilão aparece na série Superboy, interpretado por Scott Jamie Wells. Aqui ele aparece jovem e com cabelos, ficando careca em um acidente e culpando o Superboy por isso, jurando vingança contra o Garoto de Aço. Em 1993, na série Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman, temos uma versão com cabelos do Lex Luthor, que é o principal antagonista da série, interpretado por John Scheer. Esta versão é a terceira pessoa mais rica do mundo e um cara bem mulherengo que se disfarça publicamente de humanitário. E na série Smallville dos anos 2000, Lex Luthor é interpretado com maestria por Michael Rosenbaum. Aqui há uma inspiração em uma das versões da Era de Prata do vilão, e também na série do Superboy de 88. Vivendo em Smallville, o jovem Lex inicia como um grande amigo de Clark Kent. No entanto, ao longo das temporadas, o destino é responsável por colocar os dois em lados opostos, e pouco a pouco o Lex de Michael Rosenbaum vai se tornando o vilão que conhecemos. Sempre com ótimos textos e um excelente desenvolvimento de personagem, até hoje esta é considerada por muitos a melhor caracterização de Lex Luthor em live action. E sem dúvida, um dos grandes e melhores personagens desta série. Em 2006, Kevin Spacey dá vida ao arqui-inimigo do último filho de Krypton no filme Superman: O Retorno. Dirigido por Bryan Singer, o longa é continuação dos filmes Superman de 78 e Superman 2, porém aqui falamos do corte do diretor Richard Donner, versão que foi lançada em 2006. Dessa forma, Superman: O Retorno ignora os acontecimentos de Superman 3 e Superman 4 em Busca da Paz, além de descartar também os acontecimentos da versão de Superman 2 que foi ao cinema, esta dirigida por Richard Lester. E já tem vídeo aqui no canal explicando toda esta confusão envolvendo o Superman 2. Na série Supergirl de 2015, Lex Luthor é vivido por Jon Cryer, um ator que na época tinha ficado muito popular graças ao papel de Alan Harper na série Dois Homens e Meio. O seu Lex Luthor tem importância no crossover Crise nas Infinitas Terras, que adaptou o grande arco dos quadrinhos da DC e reuniu todas as séries do Arrowverse, como ficou apelidado o universo das séries produzidas pelo canal CW. Em 2016, Lex Luthor retorna aos cinemas em Batman vs Superman: A Origem da Justiça, onde é interpretado por Jesse Eisenberg. Segundo o diretor do filme Zack Snyder, esta é uma versão do vilão inspirada em Bill Gates e Mark Zuckerberg. Novamente com cabelos, esta retratação do vilão foi bastante criticada e rejeitada pelos fãs do Homem de Aço. O vilão retorna na cena pós-crédito dos filmes Liga da Justiça de 2017 e Liga da Justiça de Zack Snyder de 2021. Agora sim, ostentando sua careca, característica marcante do personagem. E nesta cena, ele aparece junto do vilão Exterminador, interpretado por Joey Manganiello, recrutando o que parecia ser a Legião do Mal. Porém, como sabemos bem, a continuidade daquele universo estendido de filmes foi cancelada. Em 2018, Lex Luthor aparece em Titãs, interpretado por Titus Welliver. Curiosamente, na série, o seu pai, que novamente chama-se Lionel, afirma que Lex e Clark Kent no passado eram bons amigos, uma clara referência à série Smallville. Em 2021, Lex aparece como antagonista da série Superman e Lois a partir da terceira temporada, e aqui é interpretado por Michael Curtiz. E este ano de 2025 chegou a hora então de conferirmos a retratação do grande vilão do Homem de Aço, agora interpretado por Nicholas Hoult, no novo filme do Superman dirigido por James Gunn. Superman. His plan. Lex Luthor é um dos vilões mais icônicos e complexos do universo da DC Comics, sendo o principal antagonista do Superman. Porém, sua importância vai além de ser um simples inimigo. Ele representa a contraposição humana ao ideal sobre-humano que o Superman encarna. Luthor é um gênio intelectual, bilionário e influente, muitas vezes retratado como um empresário ou cientista, que vê o Superman como uma ameaça à humanidade, à liberdade e ao progresso humano independente. O personagem
personagem é fundamental para explorar temas como poder, ética, inveja, ambição e a fragilidade moral humana. Sua motivação muitas vezes parte de uma visão distorcida de heroísmo, onde ele acredita estar salvando a humanidade de uma dependência perigosa de seres superpoderosos. Essa dualidade moral torna Lex Luthor mais do que um vilão comum. Ele é um reflexo das inseguranças e dos dilemas humanos frente ao extraordinário. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Agora eu reforço mais uma vez para você. Não sai daqui sem antes deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora mesmo. Ativa o sino das notificações para ficar sabendo sempre que um vídeo novo for postado. Dessa forma, além de contribuir aqui para o canal, você me incentiva a voltar aqui com um vídeo novo para você. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que são fãs do Superman e deixa nos comentários o que você acha desse vilão tão icônico da cultura pop, o Lex Luthor. Qual a sua versão preferida desse vilão? Particularmente, o meu Lex Luthor preferido é o que apareceu na série Smallville, mas eu quero saber aí qual é o seu. Então deixa aí nos comentários que eu estou curioso demais para saber a sua opinião e eu vou te responder. Agora eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!